E eu estou muito propenso a pregar essa palavra, irmãos, porque o Senhor tem falado muito no meu coração com relação a uma alegria transbordante, uma alegria que transforma, a uma alegria mesmo em meio a situações difíceis, alegria mesmo em meio a tribulações, alegria mesmo em meio a notícias ruins, sabe? Essa alegria que a gente recebe do Senhor e que só pode prover dele, a fonte e o sustentador de sustento comum. E é sobre essa alegria, sobre estar alegre em toda e qualquer situação. E veja, estar alegre, irmão, não significa que você não vai chorar, não significa que você não vai se entristecer, não significa que vai ter momentos em que você vai querer esganar alguém, que sim, eu sei, eu e você, muito tempo, a gente quer, algumas vezes, né, a gente quer esganar alguém, ato falho, hein? Olha aí, a gente quer esganar essas pessoas, né? Tirar ali, aí a gente olha para aquela pessoa e fala assim, ai, mais semelhança do Senhor. Tá bom, Jesus, eu entendi. Amigo, Deus te abençoe. E a gente segue junto. Então, hoje eu quero falar com vocês, irmãos, a respeito de uma alegria que transforma. Eu quero iniciar essa mensagem contando uma história. Essa história é de um viajante que chegou num país chamado Holanda. E lá ele percebeu um artesão antigo. E esse artesão, ele estava ali fazendo algo que na Holanda é símbolo nacional, um tamanco. Provavelmente vocês já devem ter visto, ouvido um tamanco holandês. Se não viram, coloca lá no Google, tamanco holandês, você vai ver, é um sapato de madeira. É literalmente um sapato de madeira, só isso. E ali estava aquele homem. Ele pegou a madeira, um pedaço de álamo, que tinha já visto muitas coisas ao longo da sua existência, estava cortado, jogado lá no lado de fora, foi trazido para dentro da oficina, ali dentro da oficina ele foi cortado, foi colocado naquele torno, e ali aquele homem começou a trabalhar aquela madeira. Aquele homem começou a tirar, aquele homem começou a moldar aquele tamanco. E ele tirava numa velocidade, eu falava assim, Jesus, como é que pode ser tão veloz? E parece que ele está tirando muito material, está mexendo, não vai sobrar nada dessa madeira. E ele foi tirando, escavando, daqui a pouco ele pega a lixa, daqui a pouco ele dá um acabamento e o sapato está pronto. Agora é só lapidar. Ele vai secar, para tirar toda a umidade daquela madeira, e ele está pronto para uso. Pegando outros sapatos ou outros tamancos daquele, que já estavam prontos há mais tempo, quando você calça, você sente que é confortável. Muito embora seja de madeira, muito embora seja um tamanco, parece que vai machucar o pé, mas quando você encaixa o pé encaixa perfeitamente. Aquele calçado protege o pé. Aquele calçado, ele é algo que está ali para fazer com que as pessoas andem com firmeza. E eu quero dizer nessa noite, meu irmão, se você está passando por alguma situação, se você está vivendo algum momento em que parece que você está sendo escavado, parece que estão arrancando coisas de você que é mais do que você pode suportar, parece que tem um buraco dentro de você, que esse buraco está sendo mexido a cada momento, pode crer, tenha certeza que o artesão, o supremo artesão, o nosso Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo em você, Ele sabe quanta madeira Ele vai tirar, Ele sabe qual buraco vai fazer, Ele sabe qual o tamanho certo, Ele sabe como a forma que Ele vai fazer para que você seja esse instrumento na mão dEle. Tenha certeza absolutamente disso. E eu quero falar hoje, irmão, sobre esse processo de transformação, porque muitos de nós estamos passando exatamente como aquela madeira de álamo. Está sendo cortado, moldado, escavado. Mas Deus, Ele vai nos fazer úteis para a glória dEle. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, o verso 2 ao verso 6. Tem uma palavra de Deus para você aqui nessa noite, irmão.
E eu creio que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, não foi para você simplesmente vir aqui passar tempo, não foi para você vir somente para dizer que cultuou, não, irmão. Deus tem uma palavra para você nessa noite, Deus vai falar no seu coração nessa noite, Deus vai transformar você nessa noite, se você abrir o seu coração para Ele. Deus, Ele vai encher você nessa noite, mas para isso, nós precisamos entregar tudo aquilo que nós somos e temos a Ele. Deixa Deus trabalhar em você nessa noite. Vamos lá, Tiago, capítulo 1, verso 2 ao verso 6. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo fogo. Pai, nessa noite, nós oramos, vem sobre nós com a tua sabedoria, vem sobre nós, Pai, com essa fé, vem sobre nós, Pai, com essa certeza que provém do alto. Vem, Senhor, cubra-nos aqui agora com o Teu Santo Espírito, de uma forma poderosa, trazendo sabedoria. O Senhor já falou conosco, Pai, por diversas formas, através dos louvores, através da oração, através do momento, através do irmão que está do nosso lado. Ah, Deus, o Senhor trabalhou na nossa vida, Pai, nesse tempo. O Senhor tem mostrado para nós tantas coisas poderosas e preciosas. Fala conosco agora, Pai, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, aquilo que só o Senhor sabe que nós carecemos, Pai. Transforma-nos, faz-nos um instrumento útil para o Senhor, no nome de Jesus, Pai. Nós declaramos aqui nessa noite que o nosso coração está aberto, que a nossa atenção está no Senhor. Pai, tira a nossa atenção, Pai, agora de tudo aquilo que nos distraia, no nome de Jesus, Pai querido. Eu te peço que o Senhor venha falar conosco de uma forma especial, única e original. Te glorifico no nome de Jesus. E a igreja diz o quê? Amém. Irmãos, onde é que nós adquirimos sabedoria? Onde que nós adquirimos fé? E a resposta clara nesse texto aqui, irmãos, é simples: pedindo ao Senhor. Eu recebo sabedoria, eu recebo fé quando eu peço ao Senhor, quando eu falo com Deus. E Deus, Ele dá generosamente e ama quem pede isso a Ele. 1 Reis capítulo 3, no verso 9, irmãos, Salomão fez uma oração ao Senhor, e Deus perguntou para Salomão: o que você quer? E Salomão respondeu assim: dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Aí olha só a resposta de Deus, em 1 Reis, no capítulo 3, no verso 12, pouquinho na frente. Deus fala assim: eis que faço, segundo as tuas palavras, dou-te um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. E foi assim com Salomão, e com todos os servos que se aproximaram do Senhor. Mas aqui tem uma pergunta que nós precisamos fazer: em que condições que nós adquirimos sabedoria e fé? Veja, para adquirir é só pedir ao Senhor, mas em que condições que nós adquirimos sabedoria e fé? E aqui que está, queridos, a resposta aqui. O texto também fala nas provações, e essa é uma resposta que muitas vezes a nossa geração não quer ouvir, porque nós vivemos uma geração em que se tem uma pequena dor de cabeça, a gente já toma analgésico. É uma geração que não pode sentir dor. É uma geração que tem um nível de tolerância pequeno para qualquer tipo de dor. Mas o Senhor aqui, Ele fala categoricamente para mim e para você, que é nas provações, durante as provações é que nós adquirimos sabedoria. Durante as provações é que nós adquirimos fé. Porque durante as provações, irmãos, nós somos esticados, nós somos puxados para fora da nossa zona de conforto.
E quando nós somos puxados para fora da nossa zona de conforto, isso produz o que nós chamamos de tensão de movimento, irmão. E tensão de movimento é aquela força que nos tira do lugar onde nós estávamos parados e nos impulsiona para frente, mesmo quando dói, mesmo quando parece que nós vamos quebrar. É quando um elástico, sabe, quando você pega aquele elástico e vai esticando, a tensão ela é desconfortável, mas é ela que gera energia de movimento. Então muitas vezes, se não acontecer uma tensão de movimento das nossas vidas, nós vamos ficar parados, porque essa é a nossa tendência. A física fala isso, existe uma palavra para isso, chamada inércia. É a capacidade que nós temos de nos manter na mesma posição. Então eu preciso ser motivado de alguma forma para sair do meu lugar. Então nós somos, nesse processo aí, muitas vezes moídos, muitas vezes prensados, muitas vezes nós somos pisados, irmãos, moídos como trigo. E a Bíblia fala exatamente isso. João capítulo 6, do verso 35, fala assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Mas para que o trigo, irmão, se torne pão, ele precisa ser moído, ele precisa ser peneirado, ele precisa ser prensado, ele precisa ser amassado, ele precisa passar pelo fogo. Existe todo um processo de transformação do grão do trigo no pão. E nós, irmãos, precisamos simplesmente entender que Deus, um fabricante, Ele sabe o quanto que nós vamos aguentar. Ele sabe o momento certo de fazer com que eu e você passe por esse processo. Então, a tensão de movimento é quando nós somos moídos. A tensão de movimento, irmão, ela também se manifesta quando nós somos prensados, como a oliveira, que é transformada em azeite. Salmo 23, no verso 5, nós lemos: unges a minha cabeça com óleo, e aí o meu cálice, ele transborda. A oliveira, irmão, ela precisa ser prensada. A oliveira, a oliva, na verdade, a azeitona, ela precisa ser esmagada, para que o azeite precioso flua. É na hora da pressão que nós revelamos o melhor de quem nós somos. Ou melhor, é na hora da pressão que nós revelamos quem de fato nós somos. Você quer conhecer alguém, irmão? Analise essa pessoa quando ela tiver sob pressão. Veja quem ela é sob pressão. E aí você vai ver quem ela é de fato. Porque sob pressão é que ela vai deixar fluir aquilo que tem dentro dela. E Deus, Ele nos faz, irmão, esse óleo de unção na vida de outras pessoas. Às vezes você nem sabe por que você entrou dentro de alguma situação difícil, mas pode ter certeza que quando Deus está prensando você junto com outra pessoa, é porque Deus quer que o óleo que tem dentro de você flua para a vida dessa outra pessoa, que a unção que está dentro de você flua para a vida de outra pessoa, meu irmão. Deus, Ele não vai colocar você dentro de uma situação simplesmente para esmagar você, não. Deus está colocando você dentro dessa situação para que o que tem dentro de você, o azeite que tem dentro de você, a unção que tem dentro de você, ela flua para a vida de outra pessoa, abençoando outra pessoa, ungindo outra pessoa. Então, querido, essa tensão de movimento, ela é produzida quando nós somos moídos, quando nós somos prensados, e também quando nós somos pisados, como a uva. Olha só, irmão, a uva, após pisada, ela se traduz em vinho. E Jesus disse em João 15:1, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é um agricultor. Sabe, na Bíblia, irmão, vinho novo, que traz alegria, ele só vem através do processo de pressão. Talvez você esteja passando por uma situação em que você está sendo pisado. Você está passando por um processo onde você está vendo a sola da bota, do sapato ou de alguém que está pisando em você. Talvez amanhã, numa segunda-feira, seu coração esteja já temeroso, porque você vai para um lugar onde vão pisar em você. Mas entenda que quando você é pisado, suco de uva
o vinho novo, ele é extraído de você. O melhor que está dentro de você vai ser extraído nesse processo de transformação, irmão. E esse processo de transformação, ele se dá por meio, sabe, quando Deus olha para nós, ainda informes, no ventre da nossa mãe, Ele já determinou quem você é, aonde você vai estar, que família você nasceu, quais os dons e talentos, quais os recursos que você vai ter. Nada é aleatório. Deus pensou em você, sonhou com você antes do seu nascimento. Você consegue entender isso? Amém? Ótimo. Porque, meu irmão, ao longo do tempo que nós nascemos no mundo pecaminoso, no mundo mau, nós aprendemos no pecado. E aí nós nos entregamos ao Senhor, ao nosso Salvador. E quando nós entregamos conscientemente o nosso coração ao nosso Senhor e Salvador, começa um processo chamado de santificação. O que é a santificação, irmão? É cada vez mais Jesus em mim, cada vez menos eu em mim. É porque Jesus, ele olha para mim e para você, meu irmão, e ele quer moldar aquilo que era, mas não é mais, naquilo que sempre foi, pois que ainda não havia chegado o tempo de ser. Deixa eu explicar. Quando você aceitou o Senhor Jesus, você era alguém que não tinha forma no Espírito. O Espírito Santo de Deus vem, enche você. O Espírito Santo de Deus vem e molda você. Você não era, mas você passa a ser. Mas esse passar a ser agora, ele ainda não é aquilo que Deus quer que você seja. Então, entre aquilo que você é agora e aquilo que você vai ser daqui a um tempo, tem um processo, e é esse processo chamado de santificação que Deus está fazendo comigo e com você nesse tempo. E é por isso que muitas vezes é tão difícil, porque muitas vezes nós nos agarramos a nós mesmos, daquilo que nós éramos, mas que não é mais. Você era do mundo, você era do inferno, você era da carne, mas você, quando aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, você passou a ser santo, eleito, escolhido, destinado à eternidade, filho e filha de Deus, aqueles que vão morar no céu. Vocês estão entendendo ainda? Só que essa totalidade de que nós somos ainda não chegou a ser. Nós estamos nesse processo, e até que isso se complete, Deus, ele vai trabalhar na minha vida e na sua vida, através da tensão de movimento. Ele vai nos esticar, ele vai nos pressionar, ele vai permitir que você passe por situações no qual ele vai extrair o melhor de você, no qual você vai se transformar na melhor versão de você mesmo. Você pode dizer um amém? Ah, é difícil, né? É difícil dizer um amém. Porque nós achamos, irmãos, hoje, que é só estalar o dedo. Parece até filme que tem por aí. Estala o dedo, tudo muda. Sabe, Deus poderia fazer isso, mas não é o jeito de Deus de agir. Deus, ele quer trabalhar junto comigo, com você. Nós somos parceiros de Deus. Deus, ele veio ao mundo, e aí ele foi para o Pai, enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim e em você. Sabe quem atua no mundo hoje? Quem tem legalidade para atuar no mundo hoje? Eu e você. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em mim, está em você. Nós somos o corpo espiritual do Senhor sobre a face da terra. É isso que se chama igreja, eclésia. Os chamados para fora são aqueles que estão obedecendo ao Senhor para inundar a terra com a sabedoria do Pai. É para isso que eu e você
nós somos chamados, irmãos. Sabe, Paulo ele nos ensina em Romanos 12, no verso 2, algo que eu amo esse texto, irmãos, e fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos, irmãos, preparados para este tempo. Desde a fundação do mundo, você não está no tempo errado, você não está no momento errado da história. Você, meu irmão, foi chamado para esse tempo, você tem a solução para esse tempo, você tem o recurso para esse tempo, porque Deus te colocou no tempo certo da história. Nós não somos, irmãos, um acaso. Nós estamos aqui para fazer aquilo que os discípulos do Senhor foram chamados para fazer. Sabe, Efésios capítulo 1, no verso 4, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Deus está nos preparando, meu irmão, muito antes do nosso nascimento. Deus já tinha sonhado com você. Deus já sabia quem você é. Não importa a luta que você esteja passando nesse momento, Deus sabe quem você é. E você é amado, você é esperado, você é escolhido do Senhor. Não tenha medo do que vai vir para frente, querido. Sabe, o que nós éramos anteriormente não poderia ser usado por Deus para seu propósito. Quem você era anteriormente, meu irmão, não poderia de forma alguma ser utilizado por Deus. Então existe um processo de transformação de tudo em nós, a partir da renovação da nossa mente. E quando nós mudamos a nossa forma de pensar, irmão, nós mudamos tudo em nós e ao redor de nós. Sabe qual é o nosso problema? A gente não quer mudar a forma de pensar. A gente quer que as coisas se resolvam, mas a gente não quer mudar a forma de pensar. A gente quer que as pessoas mudem, mas a gente não quer mudar a nossa forma de agir. A gente quer que as coisas se resolvam ao nosso redor, mas nós não mudamos os nossos hábitos. Nós não mudamos a forma como nós falamos, nós não mudamos a forma como nós agimos. Nós não queremos mudar. E esse é que é o problema. Se eu não quero mudar, Deus vai permitir que aconteça uma tensão de movimento, para que eu seja obrigado a mudar. Vocês estão aí ainda? Amém? É assim que funciona. Deus, Ele não vai ficar esperando o seu filho mandar nele. É Deus quem manda. Deus é quem determina. Fica a dica. Se está acontecendo alguma tensão de movimento na sua vida, permita-se passar pelo processo. Pare de resistir. Quanto mais você resiste, mais difícil vai ficar para você. Porque Deus vai cumprir o propósito da sua vida. Amém? Deus vai cumprir, irmão. Sabe, tudo isso se dá através das diversas provações, como diz Tiago, irmão. E o fruto de passar por essas provações é perseverança, ou seja, a capacidade de resistir e de não desistir. Hebreus 10:36 nos exortam: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele prometeu. Perseverem, irmão. Fica firme. Eu vou falar de novo. Perseverem. Fiquem firmes. Vai passar. Não, isso não é clichê evangélico. Isso não é uma fala motivacional do pastor. Isso é uma verdade absoluta. Vai passar. Você pode falar isso comigo? Vai passar. Vou pedir para você virar para essa pessoa que está do seu lado e falar: meu irmão, vai passar. Fica tranquilo. Vai passar. Vai passar. Tem uns irmãos que quando eu falo isso, vire para a pessoa que está do seu lado e fale. Parece aqueles cachorrinhos picher. Mostra os dentinhos assim. Igreja é isso, irmão. Igreja é a gente se conhecer. É motivar uns aos outros. Porque vai passar. Eu não sei o que está passando.
Alguns aqui eu sei, outros não. Mas o que eu posso dizer para você é: fica firme, vai passar. O teu Deus é contigo, sabe? E quando nós passarmos pela prova, porque Deus não nos dá prova para sermos reprovados, irmãos. Deus nos dá prova para nós sermos aprovados, para nós melhorarmos. E essa capacidade de passar pela prova, irmão, ela gera sabedoria, gera fé, para ultrapassar todas as barreiras, vencer tudo que o inimigo tem colocado para nos destruir. Tiago capítulo 1, no verso 12, diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Nós não estamos brincando aqui, irmão. A nossa corrida é para o céu. A nossa corrida é para chegar diante do Pai. A nossa corrida é para estar face a face com o Senhor Jesus, irmãos. Mas tudo isso só é possível com o auxílio de Deus. Eu sozinho não posso, você sozinha não pode. Salmo 46, no verso 1 declara: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Então, deixa eu falar aqui para você que está passando por dificuldades, irmão. Você está sob pressão, você está sendo humilhado, injustiçado. Se você tem muitas pessoas falando mal de você, se você está sendo perseguido, maltratado, ô Senhor, Deus manda falar para você nessa noite: alegre-se, alegre-se e aprenda a agradecer no Senhor. E aí você pode perguntar: pastor, você está maluco hoje? Eu acho que essa história de Renata ter ido lá para Búzios, você está aí muitos dias sem ela, você pirou o cabeção nesses dias. Como é que você está mandando eu ficar alegre? Quando eu recebo um laudo médico ruim, como é que você está mandando eu ficar alegre? Quando estão falando mal de mim? Quando é que você está me mandando ficar alegre, pastor? Se eu estou devendo para caramba aí, eu não sei nem como pagar. Como é que você manda eu ficar alegre, pastor? Se meu casamento está por um fio, como é que você me manda ficar alegre? Como eu posso me alegrar no sofrimento? Eu vou trazer aqui um texto de Romanos, capítulo 5, verso 3 e 4. Paulo fala assim: mas não só isso, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, a esperança. Deus está trabalhando em mim e você, irmãos, e no momento, quando acontece a coisa, não é para se alegrar. No momento nós ficamos tristes, chateados. É sentimento, sinta mesmo. Você pode chorar, espernear, gritar, se indignar. Vá para o Senhor, vá para o joelho, fale com Ele, grite com Ele. Deus aguenta, irmão. Mas nós fazemos exatamente o contrário. Nós gritamos com as pessoas e dizemos que com Deus que está tudo bem. Não, é o contrário. Grite com Deus, Deus vai te entender. Chore com Deus, Deus vai te entender. E com as pessoas, tenha misericórdia, tenha compaixão. E entenda uma coisa muito simples: a sua luta não é contra essa pessoa, a sua luta é contra quem está por trás dessa pessoa. Existe todo um sistema do mundo, irmão, que impele, e muitas vezes nós somos parte disso na vida de alguém. Muitas vezes nós, por engano, machucamos, ferimos, pressionamos, pisamos. Muitas vezes nós não entendendo toda a situação e toda a circunstância,
nós fazemos exatamente aquilo que a palavra de Deus condena. Mas tão logo, queridos, nós entendemos isso, o que nós precisamos fazer? Voltar para o Senhor, arrepender, pedir perdão, clamar, acertar a nossa vida. Vá até o irmão, converse, acerte, busque. Tenha paz no seu coração, querido. É isso que tem que ser feito. Não espere amanhã passar, porque quanto mais passa o tempo, pior fica. O tempo não resolve, irmão. O tempo afasta muitas vezes os corações. E tudo isso acontece na minha vida, na sua vida, porque você está sendo preparado para ser um instrumento nas mãos do Pai.